Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Vamos começar nosso estudo de hoje. É bom que estamos aqui. Hoje a gente termina o livro de 1 Coríntios, né? Aula 5 antes do intervalo, depois do intervalo a aula 6. Nós vamos estudar do capítulo 12 até o 14 agora nesse momento. Só relembrando rapidamente o que estudamos na última aula, Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa tal obrigação. Ele sabia que Deus tinha um plano para a vida dele, que Deus queria usar a vida dele e que as pessoas precisavam ouvir a mensagem. Então ele fala que ele era um dispenseiro dos mistérios de Deus, e o que Deus espera do dispenseiro, do mordomo, é que ele seja fiel. E um dia Deus vai trazer à luz todas as coisas, e ele vai recompensar a cada um por aquilo que fez. Então Paulo fala assim: olha, eu tenho que ser fiel àquilo que Deus colocou diante de mim. E a mesma verdade serve para a gente, para a nossa vida. Ele também falou ali no capítulo 9 que ele fazia de tudo para alcançar todos. O que isso quer dizer? Que ele se esforçava para que as pessoas pudessem ouvir a mensagem. Se precisasse estar no meio dos judeus e ele não comer as comidas que os judeus não comiam, ele não comeria. Se ele estava no meio dos gentios e ele precisava estar com eles e às vezes estar ouvindo coisas com eles, estar no meio deles ali, naquela razão social deles, ele estaria ali no meio para falar com eles. Ele foi no Areópago, por exemplo, em Atenas. Então ele fazia de tudo para alcançar todos. E aí ele fala o seguinte: nós estamos como se fosse uma corrida. E a gente deve agir de tal forma como que se a gente conseguisse alcançar o objetivo, que é o quê? Ganhar aquela corrida. Se esforçar para o quê? Para fazer o melhor, para cumprir aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Aí ele fala sobre o exemplo de Israel. Porque Israel foi o contrário. Mesmo tendo visto Deus abrir o mar vermelho, mesmo tendo comido o maná, mesmo tendo bebido a água da rocha, Deus não se agradou deles. Por quê? Eles cobiçaram coisas más. O desejo deles estava em cima de coisas ruins e coisas más, por causa da idolatria. E eles, além de adorar, por exemplo, um bezerro de ouro, também tem a idolatria do coração, que pode servir para a gente como comparação. Porque às vezes eu não estou ajoelhado diante de uma estátua, mas eu tenho certas coisas na minha vida que ocupam o primeiro lugar, e eu deixo Deus de lado por causa daquilo. Pode ser dinheiro, pode ser pessoas, pode ser o desejo de status, o desejo de uma posição social. Também tinha a questão da imoralidade no meio deles e murmuração. Viviam reclamando de tudo. E aí essas coisas foram escritas para quê? Para nos advertir. E aquele que acha que está em pé, cuide para não cair. Porque às vezes a gente fala: olha aquele povo como que era, olha aquela pessoa como que era. Mas aquele que está em pé, aquele que acha que está em pé, cuida, porque nós todos somos humanos e podemos cair. E o nosso objetivo de vida é fazer de tudo para a glória de Deus. Quer coma, quer que eu vou beber, eu vou passear, vou sair, vou trabalhar, estou em casa ou estou em algum outro lugar, eu devo procurar glorificar a Deus pela minha atitude, imitando a Cristo a cada dia, a cada situação. E aí nós terminamos falando sobre o assunto da ceia, e que a ceia a gente faz em memória de Cristo, lembrando que Cristo fez por nós. Naquela hora eu estou lembrando, Ele deu a vida no meu lugar, Ele derramou o seu sangue, pagou o preço que era do meu pecado, e por isso eu posso chegar diante de Deus. E assim eu estou anunciando a morte dele, porque alguém vendo aquele momento pode querer saber, e aí a gente vai estar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, com aquele ato surge a oportunidade de falar: a gente toma essa ceia porque Cristo um dia pagou os nossos pecados na cruz. E a gente viu que é um momento precioso de comunhão e que a gente não pode tomar essa ceia indignamente, por isso deve se examinar. Chega no capítulo 12, que é o que vamos começar a estudar hoje, ele fala a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O verso 1 diz assim. Ou seja, Deus quer que a gente entenda. O ignorante aqui é aquele que não tem
conhecimento. Deus quer que a gente entenda. Versos 2 e 3. 1 Coríntios 12, 2 e 3. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte, ninguém vai dizer que Jesus é maldito se não for, ele for contra Deus. Se ele for contra Deus, ele vai falar isso. Mas se ele tem o Espírito Santo dentro dele, ele não vai falar isso. E aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, ele vai clamar a Jesus, ele vai falar sobre Jesus, vai reconhecer o senhorio de Jesus. Agora, uma pessoa que está sendo guiada por um espírito mau, ele não consegue afirmar que Jesus é o Senhor. Ele não consegue dizer que Jesus é o Salvador. Ele não consegue aceitar que o sacrifício de Cristo foi no lugar dele. E aí ele fala, antigamente vocês foram guiados por outros espíritos, hoje vocês são guiados pelo Espírito Santo. E aí ele vai começar a falar dessa atuação, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, nós vimos lá em Romanos 7 dons, certo? Profecia, ensino, serviço, contribuição, exortação, misericórdia e governo. Deus dá os dons para a igreja, o Espírito atuando na nossa vida produz esses dons. Versículo 5. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, o Espírito Santo morando em nós, produz em nós um dom que nós vamos usá-lo servindo ao Senhor no contexto da igreja para edificação. Então, às vezes vai ser no ensino, às vezes vai ser preparando as coisas, às vezes vai ser no evangelismo. Ele vai usar os dons que ele tem nos dado para um serviço determinado. Versículo 6. Há diversidade de realizações. A outra versão traz operações, a outra traz manifestações. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Veja que é Deus atuando com o seu poder. Então o Espírito Santo mora dentro de nós e produz um dom. Nós vamos agir de acordo com aquele dom, servir a Deus por aquele dom. Ele vai nos colocar para fazer algo dentro do seu corpo, fazer algum serviço, realizar alguma obra, e o Senhor dessa obra é Jesus Cristo. Ele é o Senhor, é Ele que comanda e não as pessoas. E Deus, em algum momento, Ele pode fazer alguma manifestação miraculosa, uma operação, uma manifestação, para quê? O verso 7 explica. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Ou seja, Deus vai se manifestar, Deus pode operar algo, se Ele tiver um propósito, se Ele tiver algum objetivo. Então a operação de Deus não é a esmo, não é de qualquer forma, é segundo algum objetivo que Deus tem. Até aqui está tranquilo, né? Então vamos lá, versículos 8 a 10 ele vai dar uma lista de operações ou manifestações. Veja que ele cita dons, serviços e operações. Ele vai dar uma lista agora dos versos 8 a 10. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-la. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Nessa lista aqui tinha dons ligados ao conhecimento. E vamos lembrar, naquela época não tinha Bíblia escrita, só tinha o Velho Testamento. Então, em alguns pontos, era necessária uma atuação direta de Deus para que as pessoas pudessem ter o conhecimento do que Deus esperava dessas pessoas, do que Deus queria delas. Como que eu vou saber como agir em certas situações se eu não tenho a Bíblia ainda escrita?
Então, Deus se manifestava com sabedoria específica, um conhecimento específico, uma revelação específica de como deveriam agir. Também tinha a questão de cura. Deus poderia se manifestar em cura como operou na época de Jesus, como operou em Atos dos Apóstolos, como operou no Velho Testamento. Deus pode fazer milagres como fez no passado, pode fazer hoje? Sim, se ele tem um propósito. Lembra que a manifestação é dada para um fim proveitoso, não é mesmo? Tem que ter um propósito. Tendo um propósito, é o mesmo Deus, com o mesmo poder, que atua de uma forma milagrosa se Ele quiser. Ele falou para uns, num determinado momento, o Espírito Santo pode mostrar, pode trazer para ele um discernimento. Será que aquilo lá é de Deus ou não? E aí ele fala sobre línguas e interpretação de línguas. Eu não vou entrar nesse capítulo, porque o 14 entra forte nisso. Então eu vou deixar para o 14. Agora, o que é curioso é que as pessoas hoje falam o seguinte: não, eu quero ter tal dom. Tem que ter esse dom, tem que orar ou ativar esse dom. Alguém vai ter que pôr a mão para ativar tal dom. Vamos pôr línguas, ou profecia, ou milagres. Mas a Bíblia deixa claro que a manifestação ela é feita de duas formas. Uma, se Deus tem um propósito, verso 7. Verso 11, o Espírito dá como Ele quer, não como eu quero. Então nós temos que olhar, porque a Bíblia diz o que ela diz, simplesmente isso. Deus é o mesmo Deus, tem o mesmo poder, e Ele vai se manifestar se Ele tiver um propósito, mas é como Ele quer, na hora que Ele quer, para a honra e glória dEle, e não do ser humano ou da placa de uma igreja. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem o seu corpo. Assim também com respeito a Cristo. Ou seja, nós somos o corpo. Cada parte do nosso corpo tem uma função. A mesma coisa na igreja. Deus vai usar as pessoas para determinadas áreas que não vai usar outros. Deus vai colocar-nos dentro desse corpo com um dom que o Espírito nos dá para um serviço que o Senhor Jesus, que é o Senhor da obra, vai colocar para a gente fazer. E se Ele tiver um propósito, Ele pode se manifestar de uma forma miraculosa para um momento, para um propósito específico, conforme Ele quer. Então Ele faz a comparação do corpo. Ele vai agora trabalhar no capítulo 12 sobre essa comparação, verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, nós somos colocados dentro do corpo de Cristo, nessa função dentro de Cristo, que a palavra batizado aqui tem o sentido de colocar dentro, pelo Espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, se somos muitos membros, todos são importantes. Versos 15 a 17. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ou seja, cada parte tem a sua função e todas elas são importantes. Nenhuma melhor que outra, cada um dentro da sua função. Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Veja que na comparação do corpo, Deus colocou a mão no lugar certo para o propósito certo, colocou o pé no lugar certo para o propósito certo, o olho no lugar certo para o propósito certo. A mesma coisa no corpo de Cristo. Colocou cada um de nós como lhe aprouve, da maneira que Ele sabia que era melhor, com o dom que Ele sabia que era melhor, e nos colocou para determinada função como lhe aprouve. Não é como eu quero, é como Ele quer. Versículos 19 até o 22. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós.
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Todos são necessários. Eu gostando ou não, eu concordando ou não, todos são necessários. Um dedinho, se você corta fora, ele faz falta. O dedão do pé, se você cortar fora, você perde o equilíbrio. Um órgão interno, quando tirado, ele pode trazer consequências fortes para você. Ou seja, todos são de igual importância. Isso mostra o seguinte, que todos nós temos uma interdependência. Uma parte depende da outra. Ninguém é melhor que ninguém. Dentro do exercício dos dons dentro da igreja, há uma interdependência. Todos somos necessários. O exemplo disso é quando ele estudou Romanos 16. Lembra que tinha mais de 30 nomes que Paulo foi citando como cooperadores, trabalhadores, quem o acolheu, quem o hospedou, na casa de quem se reuniam. Uma que foi como mãe para ele. Ou seja, ele foi mostrando que a obra de Deus se realiza por um corpo, atuando cada um na sua função. Todos dependemos uns dos outros, uma interdependência mostra o funcionamento de um corpo. Versículos 23 a 25. E os que não parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que tinha menos, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. No corpo tem as partes que aparecem e as partes que não aparecem, as partes decorosas e as que não são tão decorosas, mas todas têm o seu devido valor. Todos têm a sua função, precisamos de todas elas dentro do corpo de Cristo. Precisamos de todas as partes agindo de uma forma que se encaixe, não dependa do outro. Todos nós, igualmente importantes, cada um com a sua função que Deus colocou para servi-lo, cada um exercendo o dom que Deus deu, e se em algum momento Deus tiver um propósito, Ele pode agir de uma forma a mostrar o seu poder. Versículos 26 e 27. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Somos parte uns dos outros, um cuidando do outro. Versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Ele cita uma lista de dons, misturando o que tem lá em Romanos, o que tem em Efésios e o que tem aqui. O apóstolo era aquele que ia para um lugar e começava um trabalho. Depois Deus usava alguém para organizar aquilo. Por exemplo, Paulo ia, começava a igreja lá em Éfeso, por exemplo. Depois mandava Timóteo, você vai estabelecer liderança. Depois ia alguém ensinar, tipo em Corinto, Apolo foi lá ensinar. Ou seja, todos com a sua função, cada um funcionando de uma forma para que o corpo crescesse. Todos com a sua importância. E em alguns momentos Deus usava algumas operações de milagres para confirmar uma mensagem, para um propósito que ele tinha? Sim, todos com a sua importância. Versículo 29 e versículo 30. Alguém pode ler, por favor? São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos do dom de cura, falam todos em línguas, fazem todas interpretações. Veja, cada um tem a sua função. Não é todo mundo que era apóstolo. Paulo era apóstolo. Timóteo ia lá para organizar. Apolo ensinava. Cada um tem a sua função. E Deus coloca como Ele quer. Versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Veja só, cada um
agindo no lugar adequado, próprio para ele. Quando fala procurar com zelo os melhores dons, se a gente não entender bem dentro de todo o contexto, nós podemos ficar confusos. À primeira vista parece assim, tem dom que é melhor que o outro, não tem? Não parece isso? Só que o texto não está falando isso, porque o texto fala o quê? Somos um corpo, dependemos um do outro, cada um numa função, é Deus que colocou como uma praça. Então, quando ele fala procurar com zelo o melhor dom, é o quê? O encaixe dos dons, cada um no seu lugar. Aí ele fala, mas eu quero mostrar para vocês o caminho sobremodo excelente. Ou seja, o dom está ali para ser exercido, Deus deu, Deus coloca no lugar certo, mas o exercício do dom é a maneira certa de exercer esse dom, é o caminho sobremodo excelente. Não adianta nada eu ter o dom de ensino e não pôr em prática o que vem desse caminho sobremodo excelente. Não adianta nada eu ter um cargo de liderança e não desempenhar o dom de acordo com esse caminho que Deus estabeleceu. E qual que é o caminho? É o capítulo 13, que é o capítulo que fala do amor. Lembra quando ele estudou os dons de Romanos, no capítulo 12? Logo em seguida ele vem e fala, tem que ser exercido em amor. Aí ele cita sobre humildade, cita sobre outras características, mas a primeira delas tem que ser exercido em amor. Então ele dá uma lista de dons, de operações, de serviços, fala que isso tem que funcionar encaixando em um corpo, ou seja, eu não sou melhor que ninguém, eu tenho que ter a atitude correta, mas o exercício do dom tem que ser feito em amor. Não há lugar para orgulho, porque Deus coloca como Ele quer, é operação dele, não é mérito meu. Então, capítulo 13, começamos no verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retire. O amor é muito mais do que dons relacionados a línguas. Eu posso saber línguas, eu posso falar várias línguas, eu posso falar línguas. Se não tiver amor, não tem valor nenhum. Quando a pessoa diz, eu falo em línguas e se acha melhor que os outros, já acabou. Já arrebentou tudo. Porque o dom, quando ele é movido pelo Espírito, ele vai agir da forma como o Espírito diz, e vai agir em amor. Depois ele passa a falar sobre os dons relacionados à proclamação da mensagem. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. A gente ouve pessoas falando, não, porque eu tenho muita fé, porque quando eu oro acontece, mas se não tem amor, não adiantou nada. Versículo 3 vai falar sobre grandes feitos. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque tem pessoas que às vezes fazem ações, mas para engrandecimento pessoal, para se mostrar. Ou seja, o exercício do dom, seja ele qual for, o exercício do serviço, seja ele qual for, se não for em amor, diante de Deus não tem valor nenhum. Versículo 4, ele começa a descrever o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não age em ciúmes, o amor não se ufana e não se ensoberbece. Então, como que a gente sabe se o dom está sendo exercido em amor? Primeiro, ele é paciente. Outra versão diz longânimo, que vem de longo ânimo. É até aquela paciência para que as coisas aconteçam. Não tem que ser na hora que eu quero. Então, o amor, ele é demonstrado por uma atitude que eu tenho. Eu vou ser paciente e benigno. Aí ele continua, não age em ciúmes. Isso daí poderemos aplicar para muitas áreas da vida, mas tipo assim, fulano tem tal dom e eu não. Por que Deus deu para ele e não deu para mim? Eu poderia usar isso daí dentro do casamento. Você quer sepultar o casamento? É começar a arder em ciúmes. Lá em Cantares, capítulo 8, versos 6 e 7, fala que o amor é forte como a morte, duro como a sepultura é o ciúmes. Porque ele vai destruir o casamento, vai sepultar o amor.
Então, o amor verdadeiro não arde em ciúmes. Ele não se ufana e não se ensoberbece, ele não é orgulhoso, ele não se incha, ele não acha que ele é melhor que os outros. Ou seja, se alguém ao exercer um dom ou a fazer algo se acha melhor que alguém, ele não está exercendo esse dom em amor. Versículo 5. Ele fala da conduta desse amor. 13:5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Quer dizer, ele não é inconveniente na sua conduta, na sua maneira de ser, na sua maneira de agir. Ele não procura satisfazer a si, não procura os seus interesses. Ele não se exaspera, não é irado e não se ressente do mal, não é dodói. Qualquer coisinha está magoadinho. Porque eu vou analisar a situação à luz do amor e não à luz do meu interesse, do que eu acho, do que eu quero, da minha posição, ou do meu status, ou do que quer que seja. Versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor verdadeiro, ele anda junto com a verdade. Em nome do amor, eu não posso mentir ou enganar alguém. Amor verdadeiro fala a verdade. Agora, falar a verdade sem amor é arrogância também. Então os dois andam juntos. Quem ama fala a verdade, mas fala a verdade de uma forma amorosa. Porque não adianta ficar enganando a pessoa ou mentindo para ela. E o amor verdadeiro, ele se alegra com a verdade. Ele não se alegra com o que é injusto, não se alegra com o que não é verdade. Ele procura falar a verdade, mas em amor. Versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele crê que o outro pode melhorar. Ele suporta as dificuldades, as debilidades do próximo. Um problema emocional, uma dificuldade que ele está passando. Ele tem aquela paciência de ver que a pessoa às vezes está com um problema e ele serve de suporte e apoia aquela pessoa na sua dificuldade, como alguém que machucou a perna e o amigo põe o ombro do lado e vai mandar junto. O amor verdadeiro, ele tem paciência para esperar o outro amadurecer, o outro crescer. E ele tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Isso funciona nos relacionamentos dentro da igreja, o corpo funcionando junto, no exercício dos dons, funciona dentro de casa, no relacionamento pai-filho, no relacionamento conjugal. Se a gente pôr em prática esses princípios que são demonstrados pelo amor sendo exercido, sendo colocado em prática, vai funcionar as coisas. Versículo 8. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Ou seja, vai ter um tempo onde essas coisas vão perder o seu efeito, mas o amor continua. Por quê? A manifestação do Espírito é dada para um fim proveitoso, para uma utilidade. Passou a utilidade daquele milagre, daquela cura, daquela manifestação, o amor continua, não continua? Então Deus está dizendo o seguinte: o amor continua, não importa a manifestação que houve, porque as manifestações são em parte. Olha só, verso 9: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando alguém recebia uma revelação, não tinha a Bíblia completa, ele tinha só para aquele momento, para aquela situação, ele só tinha parte. Agora o amor era completo. Então, quando Deus se manifestava com algum tipo dessas operações, aquilo era parcial para aquele propósito, para aquele momento, mas o amor continuava. O exercício do dom, ele deve ser dentro de um padrão de Deus, onde eu vou exercê-lo em amor, porque as manifestações são passageiras, mas o amor continua. Versículo 10. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aqui o que é perfeito não é quem é perfeito. No original, o grego ele tem o feminino, o masculino e o neutro. E o neutro nunca se usa para uma pessoa. Então, quando ele fala lá no original que está escrito no neutro, se refere a algo e não a alguém. Quando algo for
completado, quando a revelação de Deus estiver completa, então o que é parcial não precisa, ele perde o seu valor, por quê? Você tem o todo. Antes você tinha uma folha, agora você tem o livro. Essa é a comparação que ele está fazendo. Versículo 11. Ele compara isso com o crescimento físico. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele fala, a gente vai crescendo. E conforme vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E algumas coisas que a gente fazia quando criança, agora não faz mais. E também é assim no exercício dos dons, no crescimento do corpo, a gente vai crescendo juntos. Versículo 12. Ele faz a comparação com o espelho. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele fala, olha, antes eu conhecia parte, mas vai chegar um dia que eu vou conhecer o todo. E o espelho daquela época não é como o nosso, você vê a imagem perfeita embora invertida. Geralmente era um latão polido, então a imagem não ficava perfeita, ela ficava um pouco distorcida. Ele fala, antes a gente tem conhecimento parcial, é como você vê no espelho, você vê, você tem uma visão, mas não é exatamente. Mas aí chega uma hora que você tem essa imagem exata, como face a face. E aí ele fala no verso 13, ele resume tudo isso. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Os dons vêm, Deus se manifesta como Ele quer, para o propósito que Ele quer, para a honra e glória dEle. Vêm e vão, mas sempre permanece a fé, a esperança e o amor. E é o amor que nós devemos seguir no sentido do caminho sobremodo excelente. Eu vou exercer o que Deus coloca diante de mim, seja o serviço, o exercício do dom, ou se Ele quiser se manifestar de alguma forma. Mas sempre tem que ser em amor. E aí ele começa o 14, como ele terminou o 13. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ele fala assim, ó, siga o amor. Agora, procure os dons espirituais em que sentido? Que a igreja tem o exercício de todos os dons dentro do que é necessário. E o capítulo 14, ele vai trabalhar dois dons mais especificamente. Profecia e línguas. O que quer dizer isso? Ele vai falar o seguinte, a proclamação da mensagem e a manifestação em línguas. Ele vai falar o que a igreja precisa para a sua edificação. E ele vai pôr que regra que é. E é isso que nós vamos ver. Tá? Capítulo 14, versos 2 a 4. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende. E espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala a homens, edificando-os, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Veja que ele fala assim, o cara falou em línguas. Ninguém entendeu nada, ninguém foi edificado. Alguém proclamou a mensagem de Deus. Naquela época não tendo a palavra toda escrita, talvez leia uma passagem do Velho Testamento ou uma revelação de Deus, ele passaria a ensinar, a exortar, a consolar, edificando a igreja. Mas o que falava em língua ficava com ele mesmo, porque os outros não entendiam nada e não eram edificados. Versículos 6 a 9. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não for falar por meio de revelação, de ciência, profecia ou de doutrina. É assim, os instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca pela flauta ou pela cítara? Então vamos parar aqui, depois a gente lê o 8 e 9. Ele usa uma comparação. Você pega um instrumento musical. Se você não tocar direito, o som sai bom ou ruim? Ele vai ser agradável ou vai ser irritante? Então ele está falando o seguinte, os sons que saem têm que produzir algo bom. Por isso que ele fala da necessidade de uma proclamação da palavra para edificação. E se não há uma explicação daquelas línguas faladas, a pessoa fica sem entendimento. Versículo 8 e 9. Pois
também se a trombeta der sonidos incerto, ou som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então ele fala, olha, se a trombeta tocou, a trombeta era tocada para anunciar, às vezes a chegada de uma autoridade, ou às vezes se prepare para a batalha que o inimigo está chegando. O cara toca a trombeta e erra. Em vez de falar para se preparar para a batalha, dá um toque de que chegou o rei. E tu não se prepara com festa e vê o exército inimigo. Como que acontece? Vão morrer tudo. Ele está falando da mesma forma. Se aquilo que dissermos para a igreja não trouxer edificação, as pessoas ficarão perdidas. Versículos 12 a 14. Eu vou pular alguns versos por causa do nosso tempo, tá? 12 a 14. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha a regra: procurai progredir para a edificação da igreja do todo. Pelo que, o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O propósito de qualquer manifestação de Deus no meio da igreja é um fim proveitoso. Ou seja, se há uma proclamação da verdade, o corpo é edificado. Mas se não houver entendimento da mensagem, as pessoas ficam sem edificação. Então, do 1 até o 19, resumindo, ele está falando assim: o dom tem que ser exercido para a edificação da igreja. Esse é o propósito. Se não edifica, por que vai ser usado? Dentro da igreja, ele está falando. Versos 20. Opa. Voltei só um pouquinho. 20 a 22. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede meninos. Ou sede crianças, outra versão. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Ele usa um texto de Isaías 28:11. Ele fala: olha, gente, o dom, ele tem que ser exercido, e a gente tem que entender o propósito dele. E ele fala, lá na lei, está dizendo o seguinte, que Deus iria falar, Isaías 28:11, com povos de outras línguas, e o povo não ouviria ele. Se a gente for olhar a profecia de Isaías, capítulo 28, nós vamos entender o que ele está querendo dizer. Então vamos abrir nossa Bíblia lá em Isaías 28. O verso 11 é a citação dele. Isaías, capítulo 28. Espera todo mundo poder achar. Isaías 28:11. Para a gente entender bem, a gente teria que ler o capítulo inteiro. Nós não temos tempo, eu vou ler uns 3, 4 versos, mas vão ajudar a gente a entender. Verso 11. Pelo que por lábios gaguejantes, por língua estrangeira, ou outra versão diz por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Então, a citação de Coríntios foi tirada aqui de Isaías 28:11. O que estava acontecendo para a gente entender essa profecia, tá? Verso 7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, eles erram a visão e tropeçam no juízo. Porque todas as mesas estão cheias de vômito, e não há lugar sem imundícia. Deus começa a falar assim, ó, esse povo hoje, isso foi escrito 730 anos antes de Cristo. Esse povo estão tudo um bando de bêbado. O sacerdote que tinha que julgar está bêbado. O profeta que tinha que proclamar a mensagem está bêbado. Eu vou falar com quem nesse povo? Se eu não posso falar com eles, eles estão cambaleando, a mesa deles está cheia de vômito, de tão bêbados que estão. Aí ele continua. Versículo 9 ele fala:
a quem se daria o conhecimento? Será que eu vou ter que pegar uma criança do peito da mãe, bebezinho, para poder ensinar? Porque os homens não servem para nada, são um bando de bêbados. Aí versículo 10, porque é preceito sobre preceito, e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então o povo começou a viver simplesmente por regras. Lembra quando Jesus veio? Os fariseus eram as regras para tudo, mas não aceitaram a mensagem de Jesus. Então Deus fala o seguinte: eu vou ter que falar com esse povo por povos de outras línguas, através de outras línguas, porque eles não ouvem mais a minha voz. Ou estão bêbados, ou chega um ponto que eles são bandos de legalistas, não ouvem minha voz, só seguem regras. E aí ele continua. Vamos no 14 e depois no 16 para a gente voltar lá. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Atos capítulo 2, desce o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, quando eles lembravam, Deus, nós somos o povo de Deus, Ele deu a Bíblia na nossa língua, Ele deu os mandamentos na nossa língua. Deus se manifesta e fala com a língua de povos estrangeiros, que eles não entenderam nada, para servir de juízo para aquele povo. Por quê? Rejeitaram a voz do Senhor. E não só a voz do Senhor, eles rejeitaram Jesus Cristo. Olha o verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a sentença é uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa e angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Ou seja, Deus mandou Jesus Cristo a pedra, como diz Mateus 16, 1 Pedro capítulo 2, e o povo rejeitou a pedra, rejeitaram o Messias. Verso 15 diz que rejeitaram o refrigério. Então Deus fala assim: então, já que vocês rejeitaram o Salvador, já que vocês rejeitaram a minha voz, eu vou falar com vocês com povos de outras línguas, vou falar com vocês através de línguas estranhas, para que vocês não entendam, por juízo, para manifestar para vocês. Vocês me rejeitaram, então vocês não são mais meu povo. Meu povo é aquele que crê de qualquer tribo, língua, povo, nação. Por isso que ele usou outras línguas. Por isso, chegamos lá no capítulo 14 que a gente estava, o verso 22 diz que a língua é o sinal para o incrédulo. O judeu chegava, não entendia, ele zombava, ele falava um monte de coisa porque ele não entendia, e Deus estava dizendo: está vendo? Esses são meu povo agora, não é só você mais. Você rejeitou o Salvador, eu rejeito a nação de Israel, esse é o meu povo. Versos 23 e 24, 1 Coríntios 14, 23 e 24. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e o termo profetizar pode trazer uma mensagem de Deus, pode ser por uma revelação direta, como foi naquela época muitas vezes, ou a proclamação da palavra, como muitas vezes os profetas fizeram, o próprio Paulo, outros fizeram. Então, porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Chega uma pessoa de fora, vê o pessoal falando em línguas, ele vai falar assim: não estou entendendo nada, esse povo é louco. Agora, se ele ouve a palavra, se ele ouve a mensagem entra no coração dele. Verso 26, 14 e 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, outro revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Deus pode se manifestar, pode trazer mensagem, pode fazer alguma coisa. Se ele tiver um propósito, pode. Mas qual é o limite? Tudo tem que ser feito para a edificação, para o crescimento, para o propósito que Deus tem. Versos 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3. Isso sucessivamente, não ao mesmo tempo, sucessivamente. E haja quem interprete. Mas se você não tem quem interpreta, verso 28 explica: se não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, para alguém falar em língua tem que ter interpretação, senão fica quieto. É a regra que Deus põe. E quando Deus dá um dom, ele dá para ser exercido da maneira dele.
29 a 33. Daqui uns 2, 3 minutinhos eu dou intervalo, tá, gente? 29 a 33. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Por que julgar? Para saber se está falando a verdade, se não está falando mentira. Verso 30. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ele está falando, gente, o que Deus dá, o que Deus produz de manifestação, de milagre, de revelação, de mensagem, tem que ser feito em ordem, porque tem que ter edificação, as pessoas têm que compreender. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém vai aprender, ninguém vai crescer, ninguém vai ser edificado. Tudo com ordem e decência, verso 39 e 40. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais de falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Deus pode se manifestar como Ele quiser. A manifestação de Deus é dada de acordo com um fim proveitoso. Deus coloca como lhe apraz. Deus se manifesta da maneira dele, na hora dele, para a honra e glória dele. Agora a gente tem que lembrar que a mensagem tem que ser proclamada, porque o propósito dentro de um corpo é que ele seja edificado, é que ele cresça. Então Deus fala assim, a mensagem vindo para as pessoas, a palavra sendo proclamada, ela tem o propósito de edificar. Os dons sendo exercidos no corpo tem o propósito de edificar. O serviço que eu faço, exercendo o meu dom, tem o propósito de edificar. E se Deus quiser se manifestar, tem o propósito de edificar. Esse é o propósito do dom. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.